Olá, torcida alvirrubra. Estamos aqui na presença do vice-presidente do Executivo do Náutico, Gustavo Ventura, que vai falar sobre uma matéria publicada na Veja.com no dia 19 deste mês, abordando as dívidas dos principais clubes do futebol brasileiro com a União, dentre eles o Náutico. A Veja diz que em fevereiro de 2014 a fevereiro deste ano, a dívida ativa do Náutico com a União cresceu em 56%. Em fevereiro de 2014, o clube tinha aproximadamente 30 milhões de débito. Até fevereiro deste ano, o número subiu para quase 46 milhões, ou seja, 16 milhões de um ano para outro. Eu queria saber do senhor se esses números são verdadeiros e, se for, quais fatores contribuíram para o aumento considerável. Bem, quero saudar inicialmente a torcida alvirrubra e explicar de maneira objetiva essa questão. O Náutico tem um passivo tributário histórico de muitos anos. Não vem de hoje, nem vem daqui a 5 anos, nem de 10 anos. De fato, é uma coisa que vem há muito tempo dentro do Clube Náutico Capibaribe e acontece em função da nossa dificuldade de geração de receita, em função das nossas despesas com atletas, com a manutenção do clube, enfim. Sempre historicamente tivemos problema de receita no clube. Os dados apresentados pela revista Veja, que não sei bem como elas conseguiram esses dados, que em tese seriam dados relacionados à dívida fiscal, que reflete muito próximo à realidade. Nós tínhamos um passivo declarado de 30 milhões em 2014 e nós temos um passivo declarado em torno de 46 milhões em 2015. Agora, como foi isso? É porque, ao longo do ano de 2014, além de informar os tributos devidos em relação ao exercício de 2014, nós informamos dívidas tributárias existentes e relacionadas a anos anteriores, em que não tinham sido ainda declaradas ao fisco. Existiam essas dívidas, mas o fisco não tinha acesso a essas informações. E como era nossa obrigação, como gestores, e em função de cumprir a legalidade, nós tivemos a obrigação de informar o fisco. A maioria desse acréscimo, eu diria a grande maioria desse acréscimo, foi em função de anos anteriores. E é muito fácil explicar isso ao torcedor do Náutico. 16 milhões foi praticamente nossa receita do ano passado. E seria impossível gerar 16 milhões de dívida tributária com a receita de 16 milhões. Então, não há dúvida que nós cumprimos parcialmente com as nossas obrigações tributárias ao longo de 2014 e que boa parte disso que foi informado, eu diria a grande maioria do que foi informado, está relacionado a anos anteriores. E tenho toda certeza que o que não foi pago totalmente em função das dificuldades que os gestores anteriores também tiveram ao cumprir suas obrigações tributárias. É isso que aconteceu e que fique claro, nós não estamos aqui a criticar ninguém, estamos apenas informando que cumprimos com a nossa obrigação de informar ao fisco as dívidas geradas pela nossa gestão e as dívidas geradas por gestões anteriores. Doutor, de acordo com a nova medida provisória, que é o Profut, aprovada pelo governo federal sobre a renegociação das dívidas, tem como objetivo quitar esses valores no prazo de 240 meses, ou seja, 20 anos. Eu queria saber a opinião do Náutico com relação a isso, a esse prazo. Muito bem. A medida provisória 671/2015, ela trouxe, de fato, um benefício muito especial para os clubes de futebol, que permite o parcelamento das dívidas tributárias até 31 de dezembro de 2014, no prazo de até 240 meses. De fato, e com redução de multa, de juros e de encargo legal. O que é de fato extraordinário e que vale a pena todos os clubes, se puderem, entrar e aderirem a esse parcelamento. É verdade que a medida provisória traz algumas obrigações relacionadas especialmente ao cumprimento das obrigações vincendas em relação a questões trabalhistas e tributárias. Trabalhistas em relação aos atletas e em relação aos demais funcionários do clube, o que nós concordamos, entendemos que é correto, afinal de contas, estamos dando um benefício e haveria, em contrapartida, algumas obrigações. Penso que isso é um desafio para o Clube Náutico Capibaribe, porque, então, em função do tamanho que ele tem, em função das obrigações que uma instituição de 113 anos possui, nós precisaremos fazer uma série de ajustes, apertarmos o cinto para conseguir viver e conviver com essa realidade. Espero poder contar com o apoio da diretoria, dos sócios e dos torcedores. Quanto mais sócios tivermos, mais receitas teremos para cumprir com essas obrigações. E espero que o Náutico possa aderir e cumprir com esse parcelamento. Doutor, a gente sabe que no futebol brasileiro, existe uma desproporção enorme, no recebimento de receitas entre um clube e outro. Você acha que essa nova medida, se realmente for colocada em prática,
pode prejudicar aquele clube que tem uma receita menor do que o outro, e o abismo que já existe. Você acha que pode ser ainda maior caso seja aprovada alguma irregularidade? Com toda certeza, os clubes com maior receita terão menos dificuldades em cumprir com os termos da medida provisória 1071. No nosso caso, clubes com igual tradição, mas com receitas menores do que aqueles que têm a maior receita do futebol brasileiro, a nossa dificuldade vai ser maior. E isso tem que sensibilizar a CBF, aos grandes patrocinadores do futebol brasileiro, para permitir que as equipes com tradição e de torcida, e que não têm o mesmo nível de receita de alguns outros clubes que também têm tradição e têm torcida, para que a gente possa equilibrar esses valores. Hoje a disparidade não nos atende, de fato somos prejudicados, e não é de hoje, com receitas menores que os nossos adversários, mas eu espero que com o diálogo franco com a CBF e com os patrocinadores do futebol brasileiro possamos evoluir e equilibrar essa questão. Concordo que, tendo uma receita menor, a dificuldade para cumprir os termos da medida provisória 671 aumenta. E é por isso que nós precisamos do nosso sócio, pagando em dia, trazendo um novo sócio, para que tenhamos mais receitas para cumprir com as obrigações. Agora eu queria que o senhor deixasse um recado para a torcida alvirrubra, né, nesse momento. Bem, eu, como torcedor do Clube Náutico Caparibe, eu, até o final dos aflitos, até jogamos a última partida nos aflitos, eu via os jogos na arquibancada, porque é ali que eu me sentia satisfeito em poder estar junto com meus amigos, tomar minha cervejinha, quando podia tomar cervejinha, e estar torcendo pelo time que de fato a gente ama. Nós tivemos um ano de 2015, nosso desempenho no futebol não nos satisfaz em nada. Não nos classificamos na Copa do Nordeste, deveríamos ter nos classificado, com todo o respeito ao Salgueiro, Motoclube, Piauí. Pela nossa camisa, pela nossa tradição e pela nossa estrutura, nós deveríamos ter nos classificado na Copa do Nordeste. Isso nos chateou bastante. O torcedor está chateado e nós também estamos chateados. Só que a nossa obrigação é buscar alternativas para tanto. Em relação à questão do futebol do Campeonato Pernambucano, nós ainda temos chance e vamos buscar essa classificação. Não é fácil, mas temos que impor a nossa camisa e impor a nossa tradição. Eu quero pedir à torcida alvirrubra que se faça presente, que vá, se possível, ao Salgueiro, que dê seu incentivo ao torcedor, aos seus jogadores e que cobrem também. Um clube como o nosso, que tem camisa, tem que ser cobrado. Não vejo nenhum problema quanto a isso. Especialmente nesse momento que, de fato, o Clube Náutico Caparibe está devedor ao seu torcedor. Vamos buscar essa classificação, vamos buscar o acesso à Série A no Campeonato Brasileiro da Série B, e nós precisamos de todos nós, todos juntos. Todos são alvirrubros, independentemente de terem votado conosco ou não, de apoiarem ou não a gestão. Eu conclamo aos sócios do Clube Náutico Caparibe, aos conselheiros do Clube Náutico Caparibe, aos torcedores do Clube Náutico Caparibe, que nos unamos para que possamos seguir nesse caminho difícil. A situação financeira do clube, e aqui não estou criticando quem quer que seja, nós herdamos uma situação de fato complicada, mas isso não foi privilégio nosso. Quem também assumiu o clube em gestos anteriores também assumiu com dificuldades. Mas nós precisamos entender que, se a gente não conseguir dar um corte nisso, e o Proforte pode ser importante nesse sentido, para que o clube possa voltar a gerar uma receita maior do que suas despesas e possa voltar a conquistar títulos, isso não se faz apenas com o trabalho do futebol, da diretoria, isso se faz com um conjunto de ações, que passa pelo apoio do sócio, que passa pelo apoio do torcedor, que passa pelo apoio do Conselho Deliberativo e que passa pelo apoio das lideranças alvirrubras. Com isso, eu quero conclamar a todos, estejamos juntos nesse ano 2015, que é um ano difícil, mas é um ano que pode ser um ano vermelho e branco, e é isso que a gente espera. Um abraço para a torcida alvirrubra.